Está recebendo aqui nos estúdios presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso, né? O Sinsens, nosso querido Leocir Fácil. A vice-presidente Ana Paula também está chegando. Vamos chegando, seja bem-vinda. Parabéns, né, pelo Dia do Servidor ao senhor e também à senhora e a todos, né, presidente Leocir. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marlene. Obrigado pelo convite, obrigado pelos parabéns. Queremos saudar aqui a Raíssa, a Milena, nossa colega e vice-presidente do sindicato, aí, a Ana Paula, né? Representando todos os nossos servidores, que nós queremos estender, então, já de antemão, os parabéns a todos os servidores públicos. É um dia importante hoje, né? Vale destacar, o servidor público aqui em Sorriso é uma categoria bem expressiva, eu diria assim, o município é o maior contratante, eu acredito que tenhamos hoje, por isso que é uma data que realmente não pode deixar passar batido, né, presidente? Com certeza, Marlene, eu acho que desde a história de criação do município de Sorriso, a gente sempre busca enfocar e lembrar isso, né? Até que as pessoas tenham essa leitura. Quando se criou o Sorriso, eu acho que a principal máquina motora do município é o poder público. Apesar que a gente tem o agronegócio, é evidente que é muito forte e expressivo, o comércio também na nossa cidade, que alavanca, é a mola mestra do desenvolvimento aqui, mas quem organiza em todas as áreas o funcionamento da cidade é o poder público. E aí está o servidor público, desde 1986, até antes aqui, onde tínhamos representantes, vereadores, que até nobres, né? E hoje a nossa cidade é emancipada, e estão aí os servidores públicos desenvolvendo em todas as áreas as políticas públicas para o nosso cidadão. Muito bem, Ana Paula Machado Locatelli, a vice-presidente, parabéns também, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marlene, bom dia a todos, em especial ao nosso presidente aqui. E hoje quero, antemão, dar os parabéns a todos os servidores públicos, né? E eu agradeço aí o carinho também. É uma oportunidade para a gente falar sobre essa categoria. Ana Paula e o presidente também são servidores públicos, né? Exato. Eu sou servidora pública de carreira da educação, sou professora efetiva desde 2004 na rede municipal. Eu tive o privilégio de entrar para o serviço público diretamente com o concurso público, nunca fui contratada, né? Eu terminei minha faculdade e já entrei no concurso público em 2004. Então, sou professora aí da rede, atuei em diversos setores, como prof, coordenadora, orientadora, formadora de professores, e hoje tenho a oportunidade também de representar o servidor público dentro da diretoria do sindicato. Muito bem. Até a gente comentava antes do presidente ainda chegar e da Ana Paula chegar, o povo estava perguntando se os servidores que hoje estão trabalhando recebem hora extra, né? Aí alguém aqui, gentilmente, online, nos ajudou, só para esclarecer, diz a pessoa aqui, esclareceu o rapaz sobre o ponto facultativo, efetivo da prefeitura, hora 100%, cooperados, hora normal. Isso é uma diferença entre o que é contratado pelo município e o terceirizado, né? O que vocês gostariam de colocar a respeito? Na verdade, Marlene, nós temos a nossa Constituição que ela prega que todos os serviços essenciais do poder público eles devem ser realizados por servidores efetivos e não contratados. A gente houve assim até há uma crítica muito forte em relação a servidores efetivos, que eu sempre faço o contraponto e mostro o quanto que é essencial e fundamental que tenha em vários setores servidores efetivos, porque ali passa a qualificação desse servidor, a continuidade do serviço. Eu cito alguns exemplos bem rápido. O motorista do transporte escolar, se é aquele que é efetivo, ele fica 2 anos, 5 anos, 10 anos, ele conhece toda a linha, toda a família, todas as pessoas, todas as crianças, aonde que pega o horário, etc. e tal. E também o cuidado que ele tem com esse veículo quando está na sua mão.
A gente tem experiência aqui, poderia citar vários exemplos. Nós temos na área da saúde, o professor também, o professor que está engajado na escola, que é efetivo, ele permanece 1 ano, 2, daí a secretaria vai qualificando esse professor, é uma mão de obra qualificada, com o tempo vai buscando mais conhecimento, experiência, e conhece toda a sua comunidade escolar e sabe daí como lidar com os problemas, as questões que estão ali e buscando alternativas. Nós temos, no caso, aí, esses contratados de terceirizado, que alguns setores até a gente diz, cabe até terceirizados em alguns setores. Sim. Mas eu vejo assim que há muita exploração da mão de obra dessas terceirizadas, porque eles estão trabalhando. Se esse feriado eles não fossem trabalhar, eles não iam ganhar todo o seu salário do mês. Teria o desconto do dia. Descontaria, né? como se ele não tivesse faltado. trabalhado. São tantos dias. Isso aqui, eu entendo assim que nós já evoluímos como sociedade. Lá no tempo da era industrial, Sim. aonde os trabalhadores trabalhavam 12, 18 horas por dia, depois de vários embates, se buscou dar direito para o trabalhador também, olhando ele como um ser humano que tem direitos e dignidade, etc. e tal. Então, hoje, a gente vê isso aqui, é um regresso, é um retrocesso, né, em procedimentos inadequados com relação à mão de obra, né? O sindicato lamenta, por certo, essa situação, porque o servidor de carreira tem todas essas garantias, digamos, que o senhor estava colocando. E isso acaba levando a uma qualidade melhor na entrega da política pública, né? Com certeza. O foco sempre é a qualidade da política pública. Agora, quando você tem um prestador de serviço que ele vive numa situação de indignidade no seu trabalho, ele não está bem emocionalmente, nem financeiramente, ele faz com muito sacrifício aquele serviço, ele não faz com a qualidade, talvez, que poderia estar dispondo no momento da sua função. Muito bem. Ana quer falar sobre? Não, eu falo que essa é uma luta do sindicato no sentido de concurso público. Há muitos anos a gente vem aí, desde que nós assumimos os Sinsens, a gente vem cobrando da gestão, a gente já tem diversos ofícios pontuados, porque nós temos alguns setores que estão há muitos anos sem concurso público. É verdade, nós temos acompanhado realmente. Nós temos, o último concurso público foi em 2018, se não me foge a regra aqui, agora, mas a gente tem feito essa cobrança, porque alguns setores, realmente, o percentual de servidores terceirizados são maiores do que o de servidores efetivos. E nesse dia 28, o dia do servidor público, eu acho que é importante a gente enfatizar isso. Enquanto sindicato, a nossa situação não é não querer essas pessoas trabalhando. Talvez a gente queira eles mais próximo ainda. A gente quer ter eles como servidores efetivos, que tenham seus direitos garantidos, que tenham aí, dentre tantas outras situações. Porque quando a gente pensa como é triste, né? Alguém não trabalhar num dia e ter as horas descontadas, porque ele recebe por hora, muitos recebem por hora de serviço. Então, o sindicato tem esse olhar de que precisamos concurso público, o servidor efetivo, ele é importante e essencial. Agora mesmo a gente vai passar por um processo de transição. O processo de transição dentro do município, ele se baseia em servidores efetivos, porque o servidor efetivo vai continuar naquela função, desenvolvendo aquilo. Se nós só temos servidores contratados, comissionados, enfim, acaba tendo uma dispensa e acaba, às vezes, adentrando todo um novo setor que não tem todo esse conhecimento da pasta ou daquele setor. Então, a importância do servidor público. Se a gente trouxer aí, tudo isso está garantido, né, dentro da Constituição. Nós temos, então, o próprio Dia do Servidor Público, ele ainda foi implantado lá, se eu não me engano, em 1943, com Getúlio Vargas ainda. 1937. 37, ó, Getúlio Vargas implantou. O chefe é mais preciso com datas. Muito bem. Então, assim, esse servidor, ele precisa ser olhado, ele precisa ser... também tem a sua grandiosidade. A gente sabe, sim, que nós temos situações que precisam ser acolhidas, precisam ser olhadas, mas é o servidor público que faz a política lá na ponta, é o servidor público que entrega a qualidade do serviço gerido pelos nossos gestores aí acima, né? Chega aqui uma colocação que eu acho pertinente levar ao ar, caso os senhores queiram
comentar algo ainda. Estão perguntando aqui em relação àqueles que são de cooperativa, esses terceirizados que a gente está falando, e que hoje estão de folga porque o setor não funciona e ainda vão ter o dia descontado obrigatoriamente. Servidor, por exemplo, faço lanche na escola como terceirizado, não tem aula, eu não vou trabalhar e não vou receber. Não escolhi que hoje eu não ia trabalhar, porém, é assim mesmo. É assim que acontece. Na prática está acontecendo isso. Inclusive porque nós temos terceirizadas diferentes, né? Umas são cooperativas e outras são de OCIPs, né? E a gente tem essa luta e a gente não é, como a Ana falou, não somos contra esses servidores, somos contra esse sistema que é montado. Sim, claro. É uma casta que foi criada, uma casta de poder. Porque quem mais ganha, tem terceirizada, Marlene, que está ganhando mais de 60 milhões da prefeitura e sobra 30% ou mais para o dono dessa terceirizada. Desse faturamento, então dá 18 recurso. milhões num ano, coisa do tipo, né? Será que sobra dinheiro para esse cara? Por que se fala tão mal de servidor efetivo e se prega tanto a defesa de terceirizadas? Hoje, dentro da nossa prefeitura, nós temos 10, 15 terceirizadas que estão prestando serviço de um jeito, de outro, de outro, de outro. Então, nós acreditamos assim, ó, que quando você está na frente do poder, você está se colocando como uma pessoa que é capaz de gerir esse município. Agora, se você vai terceirizar tudo, você está dando um voto dizendo assim, ó, eu não sou capaz, tenho que dar para outros gerir esse sistema. Então, eu não acredito assim na eficiência e na correção dos atos frente ao poder público de quem busca terceirizar todos os serviços. Nós temos a Água de Sorriso, por exemplo, uma terceirizada. Tivemos aqui essa BR-163, temos a questão da energia. São Paulo é um exemplo péssimo de terceirização. Então, tem tantas terceirizações que são péssimos exemplos dentro do poder público. E defende-se que tem que terceirizar. Por que se defende porque tem que se terceirizar? O Cir Fácil, presidente do Sinsens, e a Ana Paula Machado Locatelli, que é a vice-presidente, Sindicato dos Servidores Públicos, hoje, Dia do Funcionário Público, Dia do Servidor Público. A gente colocou muitas coisas e continuam chegando recados, inclusive, só retomando rapidinho o que a gente falava no outro bloco em relação à terceirização, nos informaram que semana passada um dos trabalhadores foi mordido por um cachorro, vai precisar ficar fora do serviço por uma semana, isso é um acidente de trabalho, né, pela atividade que ele exerce, um dos garis, e não vai receber. Como é que é isso? É complicado mesmo, né, presidente? Essas coisas que a gente vê assim, a injustiça, isso aqui que é o retrocesso dentro dos processos nas relações trabalhistas. Ainda diz, ele é da cooperativa e ele é dono da cooperativa. O dono da cooperativa, todo mundo sabe quem que é. E a gente sabe que dentro desse processo, quem é explorado? A gente teve a Bem-Estar aí com 1.200 e poucos servidores, aí há pouco tempo atrás, fazendo tudo o que fizeram com os trabalhadores aqui em Sorriso. Gente, para mim é um absurdo, é uma exploração da mão de obra sem respeito à pessoa, ao próprio cidadão. Muito bem, vamos falar para todos os servidores. Essa é uma categoria que ainda carece de muita discussão, essa situação, né? A opção da terceirização, a gente sabe, é um direito do gestor, porém, nem tudo que é legal é moral, né? Precisa deixar registrado isso. No geral, servidor público, como é que está? O sindicato tem atuado em várias frentes, aí buscando sempre benefício, melhoria, né? Ser servidor ainda é uma carreira que compensa no Brasil? Eu acredito que compensa, e teve momentos assim que, até dentro há poucos anos atrás, agora deu uma decaída, né? A questão do crescimento, da importância e da valorização do servidor. Hoje existe toda essa discussão, a gente vê assim, um debate muito negativo em cima desse servidor público. Tivemos aí governos que fizeram todo um discurso, por exemplo, pegando assim, se resolvesse a questão da reforma trabalhista, o Brasil ia resolver, parece que tudo culpado era o trabalhador. Fizeram, não mudou nada. Veio depois o discurso que tinha que fazer a reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência, nosso país vai mudar e daqui para frente vai tudo mudar.
continuou uns grupos com privilégio e o povão, na verdade, foi o mais sacrificado. Depois veio outro discurso, a reforma administrativa, que ia reformar, que ia tirar a estabilidade, que ia fazer... Parece que a caça às bruxas é o servidor público. Mas ainda a gente pode dizer, dentro do serviço público, quem segura e dá continuidade e qualidade às políticas públicas é o servidor efetivo, que está ali constantemente. Tem alguns problemas, não negamos que tem, como em qualquer lugar tem, mas ele dá continuidade, ele busca a qualificação e faz lá acontecer a saúde, faz acontecer a educação, a segurança e assim por diante. Diga, Ana, pode falar. Nessa sequência, o que o sindicato tem feito, né, a nível de município? A gente sempre está atento a todas as situações que acontecem de legislação, enfim, estamos aí sempre acompanhando, discutindo, participando, ouvindo também o servidor, porque eu acho que o mais importante disso é saber como o servidor está se sentindo, como que ele tem... está em seu ambiente, a gente sabe que tudo isso interfere na qualidade, né? Então, nós tivemos aí a gente vem aí de uma gestão já, né? E agora, nessa próxima, que iniciamos este ano, nós sempre tentamos olhar a valorização do servidor. A gente sabe que a valorização não só perpassa por valores financeiros, mas que isso também é muito importante na carreira do servidor, porque é isso que estimula a pessoa estar lá. Seguir porque, afinal, ou buscar outra carreira, né? Exato, porque afinal de contas, o final do mês chega e nós precisamos pagar o nosso aluguel, a nossa água, a nossa luz, o nosso alimento. Então, o sindicato procurou estar sempre nessa discussão de um aumento real dos RGAs. O RGA ele é um direito constitucional, mas a gente sempre tenta algo a mais. A gente teve, sim, impasses, a gente teve dificuldade, mas a gente teve também uma situação que eu acho que foi positiva, que foi a implantação do auxílio alimentação para o servidor público. Então, a gente tem olhado essa questão, assim como acompanha as atualizações de lei, sempre que uma classe nos pontua alguma situação, a gente tenta sentar com a administração, tenta negociar, tenta propor situações que possam vir a melhorar para aquele setor ou para aquela classe, enfim. Então, o olhar do sindicato é para o todo. Eu costumo dizer que eu olho hoje, enquanto servidora, antes de eu estar no sindicato, na diretoria e também na parte administrativa do sindicato, eu olhava somente para a minha classe, somente para a educação. E hoje eu consigo ver essa gama de servidores aí em todos os setores e o quão importante os setores são para a nossa sociedade. Então, a gente, enquanto sindicato, a gente vai estar nessa constante busca da valorização do servidor, seja pelo poder público, pelas gestões municipais, mas também o reconhecimento perante a sociedade, mostrando para que nós estamos ali e qual é a nossa função, para que a sociedade conheça realmente o servidor público, porque muitas vezes ele foi julgado aí na história, mas muitas pessoas não conhecem esse servidor, que é aquele que faz o atendimento no posto de saúde, é aquele que está lá na escola educando os filhos. E como o Leocir colocou, a gente sabe que tem situações que precisam ser melhoradas e a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Eu acho que cada um tem que ser responsável, mas a gente também faz toda essa discussão, todo esse trabalho de olhar essa qualidade que esse servidor também precisa para prestar um trabalho de qualidade. Inclusive um suporte emocional, eu diria, com serviços ofertados pelo sindicato hoje em dia, né, Ana? O sindicato já vem, desde a sua fundação, tendo esse olhar humano. E nós aprimoramos ainda mais isso. Claro que a gente tem uma gama hoje de 1.500 servidores filiados ao sindicato e a gente tenta dar um aporte. Claro que a gente não consegue atender tudo e todos, mas esse aporte também em relação à saúde do servidor. Hoje nós temos atendimento no SINCES de dentista, psicólogas, né? Psicólogas, médicas, acupuntura, então massagem, que é
também para trazer essa qualidade de vida, porque a gente só funciona, a gente só vai prestar algo de qualidade se nós estivermos também emocionalmente e fisicamente bem. Muito bem. Presidente, nós estamos aí caminhando, está acontecendo o projeto já, o trabalho de transição entre uma gestão e uma nova no município, né? Para o servidor público, meio que é o patrão sendo substituído, não é? O patrão é o povo, mas ele escolheu um novo representante. Como é que o sindicato vê isso? Os servidores públicos estão vendo? Qual é a expectativa em relação a essa gestão? A nossa expectativa é positiva, né? Nós, até como sindicato, pontuado até aqui pela Ana Paula, nós organizamos uma comissão e até uma discussão prévia com os candidatos, aonde nós levamos uma pauta com 10 reivindicações que os servidores mais falam, mais se queixam e que entendemos são essenciais dentro do processo. Uhum. Os 3 candidatos naquela ocasião assinaram o compromisso de estar trabalhando essas pautas e levando em frente para concretizar elas. Uhum. A gente tem uma ótima amizade com a Lei, com a Mara, a longa data, até eu entrei no meu concurso na Câmara, quando a Lei ainda era presidente da Câmara, então eu conheço muito bem o Lei, né? Então a gente tem todo um histórico também de conhecimento dele, né? Uhum. E eu acredito assim, eu já fiz uma conversa prévia, nós vamos conversar com ele essa semana ou a semana que vem, já previamente, como entidade, como sindicato, e ele como futuro gestor, né, dessa cidade. E ele disse, nós vamos sentar, vamos conversar. E eu acho que tem várias pautas assim, que ele tem um olhar muito humano, na conversa prévia que a gente tem, e pelo que eu conheço também ele, uhum. né? E eu acredito assim que, e sonho em ter uma boa relação com a gestão, porque às vezes não basta a lei, a gente depende de quem está ao redor do lei também, uhum. né? Isso também é importante, né? Eu vejo assim, na gestão anterior a gente teve dificuldade de conversar com o prefeito, a gente quase não conseguiu sentar. Eu espero que nessa gestão a gente consiga sentar com o prefeito também. Servidor público são os filhos da gestão. Uhum. E eu sempre digo assim, sindicato não é oposição ao prefeito. Nós estamos no mesmo barco, só que nós temos o olhar do servidor e o prefeito tem do gestor. E nós precisamos sentar e equacionar essas diferenças que existem, e afinando o instrumento, eu acredito assim que a orquestra vai tocar uma linda música, no sentido assim, toda a gestão pode funcionar mais leve, mais suave, e tem que ter o gestor esse olhar do servidor. Uhum. E o Alei, ele já foi servidor público, o Alei já foi vereador, ele foi empresário, eu acho que é uma pessoa assim que já passou em todos esses ambientes, e ele é uma pessoa que vai estar capacitada para ter essas leituras, essas compreensões, e também desenvolver com eficiência e muita competência a gestão. Complementando, eu sempre falo assim, Marlene, o sindicato, a gente luta pelos direitos, uhum. mas a gente também não vai com pautas impossíveis, né? Uhum. A gente sempre equaciona, como o Leocir colocou, a gente sempre tem comissões que a gente reúne, que a gente ouve, e que a gente sempre leva propostas dentro daquilo que a gente, olhando para a realidade do município, a gente acha que há possibilidades de acontecer. A gente não quer colocar ninguém em saias justas. Não é esse o papel do sindicato. O papel do sindicato é lutarmos, sim, mas lutarmos dentro de percentuais, dentro de ideias e políticas possíveis. Então, a gente tem esse olhar de que não adianta a gente lutar pelo imaginário. A gente tem que ter a realidade, a gente tem que ter o contexto, e às vezes a gente precisa também, a gente também é provocado, né? Uhum. E é necessário isso. Às vezes o servidor fala assim, como que vocês vão levar 10% de aumento? Tem que levar 20%. Mas assim, a gente estuda, a gente planeja, a gente pensa, e a gente vai levar aquilo que não
que há possibilidades de um município conceder. Então, assim, como o Leocir colocou, nós, em nenhum momento o sindicato se coloca como uma pedra, né, uma oposição, mas nós estamos ali fazendo o nosso papel, reivindicando e lutando pelo aquilo que é de direito do servidor público. E avaliando, sim, a realidade do município, aquilo que o município tem capacidade e aquilo que é possível. Então, a gente sempre olha ambos os lados e tenta aí equacionar a conta, né? Perfeito. Gente, nosso tempo passou voando aqui. Eu preciso ir encerrando, né, com os senhores, e eu vou deixar espaço para que deixem o seu recado, a sua mensagem, enfim, nesse dia. Muitos servidores públicos acompanhando aqui essa entrevista hoje na Voz do Povo. O que podemos dizer para o servidor? Bom, eu vou iniciar aqui a fala inicial, né? Quero desejar, assim, a todos os servidores um feliz dia do servidor público, mas que essa data não seja apenas uma data de descanso, né? Mas que seja uma data sempre de luta, de nós olharmos para nós mesmos e mostrarmos a nossa importância para a sociedade. De nós estar nos locais onde a gente for, onde a gente passa, onde a gente se porta na sociedade, falarmos da nossa categoria com orgulho, falarmos do servidor público que está ali prestando um serviço de qualidade, falar desse servidor público que faz a coisa acontecer. Então, que nós, servidores públicos, tenhamos aí muito orgulho de tudo que nós somos e tudo aquilo que nós fazemos para a sociedade. Parabéns. Obrigada, Ana, presidente. Sorriso hoje conta mais ou menos com uns 3.000 servidores efetivos, tem mais ou menos uns 800 que são comissionados, contratados, e tem mais de 2.000 que são de terceirizadas. Eu não sei se não chega perto de 3. Vai dar uns 6 mil aí nessa conta por então, alto. São muitas pessoas que têm a finalidade de estar trabalhando para o cidadão. E a palavra essencial que está colocada aí é servidor. Então, nós temos que servir. Somos pagos pelo cidadão com imposto, prefeito, secretários, vereadores e todos os servidores. É para servir a sociedade. E eu quero dizer assim, não vamos usar do poder público, se servir do poder público, mas servir a sociedade. Essa é a grande lógica do processo. E nós trabalhamos sempre, como a Ana Paula falou também, buscando essa valorização dos servidores. Servidor, eu acho que você tem que ter orgulho dessa função, porque muitas pessoas, a gente passa e ouve assim, a única forma que tem para se socorrer é do poder público, depende do poder público. Então, nós podemos fazer a diferença e ajudar tantas pessoas que estão aí precisando desse serviço. Esse serviço tem que ser de qualidade. A gente sempre pede, faça o seu melhor. Né? Nós temos essa obrigação e essa responsabilidade. Servidor, então, nós queremos dessa forma, desejar que neste dia, que temos todas as datas, né? Cada vez nós temos uma data. Hoje nós temos uma data especial, 28, para lembrar o servidor público. Que a sociedade faça essa análise e nós fizemos também, como servidor, essa reflexão de quem nós somos. Né? E o quanto nós podemos estar contribuindo para a sociedade. Então, nós queremos desejar os parabéns, sucesso e tenha orgulho dessa grande função de servir a sociedade.